a figueira não floresça e não se encontre o fruto na árvore plantada. E todo tempo eu te louvarei, em todo tempo eu te adorarei, pois encontrei teus altares, e meu e dos meus. Perto de ti, Senhor, não há vale profundo demais. Acima das provações, meu desejo é sempre estar perto de ti, Senhor. Não há vale profundo demais. Acima das provações, meu desejo é sempre estar contigo, mais perto. Tu me fazes andar por lugares mais altos, mais altos. Meu desejo é sempre estar contigo, mais perto. Tu me fazes andar por lugares mais altos, mais altos. Quando eu me encontro em tua presença, o teu Espírito toca, restaura, consola, e não me importam as perseguições, e não me importam as tribulações, pois encontrei teus altares em meu e dos meus. Perto de ti, Senhor, não há vale profundo demais. Acima das provações, meu desejo é sempre estar perto de ti, Senhor. Não há vale profundo demais. Acima das provações, meu desejo é sempre estar contigo, mais perto. Tu me fazes andar por lugares mais altos, mais altos. Meu desejo é sempre estar contigo, mais perto. Tu me fazes andar por lugares mais altos, mais altos. Meu desejo é sempre estar contigo, mais perto. Tu me fazes andar por lugares mais altos, mais altos. Nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, Pai.
Te dedicamos essa noite em culto de agradecimento, em ações de graça ao Pai, com tudo que somos e que temos, te dedicamos essa noite. Ó Deus, trabalha nos nossos corações e fala a nossa alma, fala ao nosso espírito, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Espero que você tenha ficado com saudade de mim. Como assim? Você não viajou, não ficou longe? É porque eu tenho 2 semanas que eu não prego. Aí eu estou pensando que você está pensando assim, poxa, eu podia pregar, né? Ou então você está pensando assim, ixi, agora é ele de novo, olha. Acabou os convidados. Bom, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Abacuque. Tem na Bíblia, você faz o seguinte, vai em Mateus, vai voltando devagarzinho, está perto de Naum, não ajudou nada Naum, né? Vai Malaquias então, que a gente acha mais fácil, vai voltando um pouquinho, está perto de Ageu, também não ajuda muito, né? Jonas, depois de Jonas, Abacuque, capítulo 1, nós vamos pensar do verso 1 até o verso 11, Abacuque, capítulo 1, hoje nós estamos começando uma nova série de pregações, nós vamos expor todo o livro de Abacuque, e nos próximos domingos nós vamos pensar acerca desse livro, o que Deus tem para falar para nós através dele. Está aí projetado também na versão NVI, que é a versão que eu costumo usar. Você também possa acompanhar, caso não tenha trazido a sua Bíblia. Abacuque, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça ou contemplar a maldade? A destruição, a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois no dia de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas se conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e pedimos ao Senhor, ó Deus, fale conosco profundamente através da tua palavra, que teu Espírito Santo me use agora como teu instrumento pela tua misericórdia e pela tua graça, ó Pai, que nós possamos sair daqui enriquecidos porque o Senhor falou. É assim que nós oramos a ti, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o livro de Abacuque é um livro que eu gosto muito. Sou muito apaixonado pelo livro de Abacuque. Por quê? Porque tem tudo a ver com a gente. É um livro que parece que foi escrito para os dias de hoje. Observe quando a gente pensa no contexto. O contexto que Abacuque está aqui é um contexto de corrupção, violência e injustiça. Será que esse contexto parece alguma coisa com o que nós estamos vivendo nesse momento no nosso país? Aqui não é nenhuma alusão a nenhum político especial, não, viu? É só uma realidade. Será que parece? Tem tudo a ver, tem ou não tem? Esses dias eu estava conversando com o Jacaré e ele disse assim: rapaz,
Se a gente pôr uma faca na televisão, vai começar a sangrar. E pior que é verdade, porque as notícias são ruins, e quando a gente acha que vai começar a melhorar, ela piora. Estão prendendo, nossa, esses dias conversando com algumas pessoas, falaram assim, rapaz, pelo menos agora está prendendo todo mundo, né? Agora estão prendendo, estão pegando, estão acontecendo e tal. Aí vem essa semana, soltou todo mundo, está todo mundo em casa agora, jogando PlayStation, Xbox, por aí vai. Parece que não tem fim. A Operação Lava Jato já está na fase 7ª, 8ª, 9ª, sei lá quanto. E sabe lá Deus quando vai acabar esse negócio. É um caos. Aonde mexe tem podridão. Aonde vai tem corrupção. Aonde olha tem sujeira. E isso tem a ver só com os políticos que nós estamos vendo aí na televisão? Ou só com a nossa política? Será que quando a gente olha para o nosso universo de amigos, de pessoas que nós nos relacionamos, será que a gente consegue ver corrupção, mentira, sujeira, desonestidade? Vamos melhorar um pouco então. Quando a gente olha para a nossa família, será que a gente consegue ver isso? Então vamos tentar melhorar. Quando a gente olha para o nosso núcleo familiar é aquelas pessoas que vivem ali debaixo do mesmo teto. Será que a gente consegue ver isso? Hoje pela manhã nós falamos sobre a queda do homem na escola dominical. E aí, na saída, eu brinquei assim com a Ada. Ela estava com a Marina no colo e eu falei assim, a Marina não tem pecado não, olha tanto que ela é bonitinha. Aí a Ada falou assim, ih, pastor, é muito. Nós estamos olhando para qualquer universo e parece que é uma situação desesperadora, porque a coisa está ficando ruim e parece que a tendência é piorar. A situação de Abacuque é exatamente essa. A Bíblia não fala muito acerca do profeta, da pessoa de Abacuque. Há um estudo que mostra que ele viveu na época de Jeremias, e que é mais ou menos aquele mesmo contexto que ele está vivendo. Só que Abacuque olha para a sociedade, olha para a nação de Israel e vê a nação de Israel sendo idólatra, abandonando o Deus que tirou da casa do Egito, deixando os mandamentos de Deus para lá, virando completamente as costas para Deus, vendo a iniquidade tomar conta, a corrupção, a injustiça prevalecer sobre a justiça, e Abacuque fica inconformado com essa realidade, e então ele faz um clamor a Deus. Que é o que a gente pode ver aí no verso 2, 3 e 4. Ele diz, olha, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Você já fez essa oração, meu irmão? Deus, aonde está você? Eu não tenho percebido a tua presença, não tenho percebido aonde você está, não tenho percebido o que está acontecendo. Será que você não vê a tamanha maldade que está acontecendo aqui, neste lugar? Será que você não percebe? Você vai deixar tudo isso acontecer? Quantas vezes nós questionamos a Deus por causa disso? Quantas vezes nós olhamos para a maldade que está acontecendo e falamos assim, não é possível. Realmente a gente precisa questionar se Deus existe. Porque não é possível. Será que ele não está vendo lá no Nepal as pessoas morrendo? Aonde ele estava no terremoto do Japão, no maremoto? Aonde ele estava quando aquele copiloto trancou-se na cabine e matou um monte de gente? E aí a gente começa a questionar a Deus, mas não no sentido de pedir a graça dele para a ação dele, mas parece que o nosso questionamento ele é mais acusativo. É tipo assim, Deus, aonde você está? O que é que você está fazendo que você não tem tempo para intervir diante dessa maldade tão grande que está acontecendo aqui? Porque me parece que quando no verso 2, Abacuque começa o versículo falando assim, me parece que ele está acusando Deus aqui de estar inerte à maldade.
inerte, completamente parado, no platô. Ele lavou as mãos e deixou a maldade acontecer. Abacuque está revoltado com o contexto dele. Abacuque está irado com o contexto que ele está vivendo. Ele está inconformado com tamanha maldade. Com tamanha maldade. E aí ele diz: até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando, Senhor, eu vou gritar e não vou ouvir resposta nenhuma? Até quando, Senhor, você vai se fazer surdo diante do meu clamor? Pesado, não é? Você pensar que alguém falou isso para Deus? Mas ele continua: até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Abacuque está olhando para Deus, está questionando tudo o que está acontecendo na própria nação de Deus. Abacuque está assim, pasmo, diante do que está acontecendo com o próprio povo de Deus. É mais ou menos o que acontece nos dias de hoje com a igreja cristã evangélica brasileira. Eu já me peguei orando assim para Deus. Falei: Deus, até quando esses líderes vão permanecer aí, alguns deles? Até quando tais igrejas vão ensinar o caminho da iniquidade, da corrupção, da barganha, enquanto o evangelho do Senhor vai sendo jogado de lado? Até quando pessoas vão ser enganadas com o teu nome? Até quando as pessoas vão ser violentadas pela morte que o Senhor fez por nós? Até quando, Deus, o Senhor vai permitir isso? Porque a gente olha para isso e vê essa maldade e a gente fica irado. Minha mãe foi numa dessas campanhas aí, dessas cruzadas e tal, para ouvir o cara lá e etc. Aí chegou lá, teve um momento de oferta. Isso ela me contando. E ela foi sem nada, muita gente, ela levou nem bolsa, nem celular, nem nada. E aí estava aquela fila enorme de gente ali para dar uma oferta e tal. Chegou uma senhora do lado dela, com 2 moedinhas de R$1, olhou para ela e disse assim: você não vai dar nada, não? Aí ela: não, eu não trouxe nada, eu não vim, não sabia que ia ter essas coisas. Aí ela fez assim: não, olha, toma aqui uma moeda, não fica sem dar nada não, porque senão você não vai pegar a bênção. Quando ela me contou isso, eu fiquei irado. Irado porque o coração daquela senhora era honesto, era verdadeiro, era sincero, a adoração dela era real, porque ela foi ludibriada, enganada por uma pessoa corrupta, que distorceu o evangelho para alcançar objetivos pessoais. Aquela senhora se sentiu constrangida. Olha só que coisa maravilhosa, se a gente olha para o sentimento dela. Ela não se viu capaz de receber a bênção sozinha. Ela queria repartir isso com alguém, então ela pegou a metade de tudo que ela tinha e deu para alguém para repartir isso com ela. Então isso era sincero, era verdadeiro, era real. E assim pessoas têm sido conduzidas a toque de gado, como um rebanho, levado a qualquer vento de doutrina. Era isso que estava acontecendo aqui em Israel. As pessoas tinham abandonado o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem de Deus, estavam sendo idólatras, os seus juízes já não julgavam mais com justiça, os sacerdotes não ensinavam mais a palavra de Deus, as pessoas tinham abandonado tudo quanto Deus havia ensinado, olhado para si mesmo e estavam vivendo com a sua própria vontade. Abacuque, diante dessa realidade, olha para Deus e diz: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais tamanha corrupção. Nós precisamos aprender com Abacuque nesse ponto, meu irmão. Clamar a Deus. Você já orou pela corrupção desse país? Para acabar?
Ah, adianta nada não, pastor. Que é isso? Você não viu Tropa de Elite, não? Nós precisamos clamar. Nós somos intercessores do reino. Nós somos agentes do reino nesse lugar. Isso precisa causar algum tipo de inconformidade no nosso coração. E não se amoldar, como a gente leu no texto inicial dessa liturgia de Romanos 12. Porque é isso que tem acontecido com o nosso coração. A gente vai olhando para a corrupção, e a gente pensa assim, bom, ele rouba, mas faz. Então, melhor esse que faz do que aquele que só rouba. Não! Está errado! Nosso coração não pode se conformar com isso. O nosso coração tem que estar inconformado com essa realidade, com essa situação. E nós precisamos sim olhar para Deus e dizer: Deus, ouve o nosso clamor. O teu povo está sofrendo em ver tamanha corrupção. Mas antes esse povo precisa ser exemplo. O que não era o caso aqui na realidade de Abacuque. Abacuque estava reclamando do povo de Deus. Então parece que nós clamamos e que Deus está surdo. Parece que nós falamos e que Deus não ouve. Porque o mal está reinando. O mal está imperando. E parece que Deus está inerte diante de toda essa situação. Quer ver um exemplo disso? De hoje, depois de mais de 10 anos, o Vasco foi campeão. Não sou flamenguista. Aliás, eu não torço para nenhum time. Mas há quem diga aos flamenguistas que Deus não está vendo isso, não é possível. Ou os vascaínos estão pensando assim, não é possível, 10 anos Deus também não estava lá. É claro que é uma brincadeira que nós estamos fazendo aqui. Mas olha só o resultado da intercessão de Abacuque diante de Deus. Ou melhor, não é bem uma intercessão. Talvez na sua versão, no verso 1 está falando assim, a queixa de Abacuque. Na versão NVI está assim, advertência revelada ao profeta Abacuque. Olha só o que Deus responde. Deus responde de um jeito que sacode a terra toda. Olha que resposta surpreendente, lá no verso 5. Olhem as nações e contemplem-nas. É como se pegasse Abacuque e dissesse assim, olha para lá. Olha aquelas nações ali. Fiquem atônitos e pasmem, pois no dia de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Deus vai fazer algo tão surpreendente na realidade de Abacuque aqui, que se tivesse contado para Abacuque, ele não ia acreditar. Se alguém tivesse dito assim, ó, vai acontecer isso, você não ia acreditar. Olha só o que Deus vai fazer. Estou trazendo os babilônios. Na sua versão pode estar caldeu. Se refere ao mesmo povo. É porque a Síria tinha os caldeus, mas depois no fim quem veio invadir foi a Babilônia, porque conquistou todo aquele território. Olha só a descrição de Deus diante desse povo. Eu estou trazendo eles, e é uma nação cruel e impetuosa. Agora imagina você, Deus, falando que alguém é cruel e impetuoso. Deus é uma nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradia que não lhes pertence. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Resumindo, a resposta de Deus é o seguinte: eu estou vendo. Abacuque, eu estou vendo. Eu estou sabendo o que está acontecendo aí. Eu estou sabendo. Inclusive é o seguinte: eu estou levantando uma nação que é a nação mais cruel da face da terra, que é a pior que existe nesses tempos, que é aquela que vai, destrói, mata, sem medo, sem nada, é aquela que não deixa nada para trás. Eu estou suscitando eles, levantando eles, fazendo eles prosperar, para que então eles possam vir aqui, alcançar o meu povo e detonar com tudo.
Fez sentido para você isso? Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que Abacuque clama a Deus por causa da corrupção, por causa da injustiça, por causa do que estava acontecendo. E aí a resposta de Deus é que eu estou vendo tamanha maldade. Inclusive eu vou trazer mais maldade para disciplinar esse povo meu que me abandonou. É isso mesmo? É isso mesmo. É por isso que isso surpreende Abacuque. Semana que vem a gente vai ver isso com mais detalhes. Abacuque questiona a Deus em relação a isso. Mas olha a resposta de Deus. Se eu fosse contar para você, você não ia acreditar, Deus fala para Abacuque. Se fosse para contar, você não ia acreditar. Eu estou levantando as nações ali da Babilônia. Eles estão vindo. Eles são um povo. Olha só como é que Deus vai descrevendo, com detalhes. O verso 8. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como uma ave rapina que mergulha para devorar. Você já viu uma ave rapina quando vai pegar um peixe assim no mar ou no lago, alguma coisa assim? Tanto que é legal. Eles vêm, enfia tudo dentro d'água, pega o peixe e sai voando. É como aquilo. Todos, verso 9, vêm prontos para a violência. É como se Deus estivesse dizendo assim, vocês vão ver com quantos paus faz uma canoa. Vocês estão achando que vocês estão vivendo num conceito corrupto, de injustiça, de maldade? Vocês estão achando que a maldade está imperando e que eu não estou vendo nada disso? Vocês estão achando que são o meu povo e pode me abandonar e pode deixar para lá, que eu, como pai de vocês, não vou disciplinar, não vou fazer nada, vou deixar a coisa acontecer? Pois eu vou mostrar para vocês quem é que é o pai dessa nação. Entenda uma coisa, meu irmão. Deus sempre disciplina os seus filhos rebeldes. Aliás, a história do Antigo Testamento é essa. O livro de Juízes, se você ler o livro de Juízes, a história é sempre essa. É o povo se rebelando, esquecendo Deus, abandonando. Deus pega, suscita um juiz, julga o povo volta a ser certinho, volta a ser fiel, volta para os caminhos dele, aí depois o povo esquece. Passa os anos, aí o povo abandona Deus, deixa para lá e vai fazendo as coisas, aí Deus suscita um juiz, traz o arrependimento, traz a conquista e o povo volta para Deus. E é esse ciclo que vai acontecendo, que é o mesmo ciclo que vai acontecendo comigo e com você, ou não é verdade? Ou isso não acontece conosco? Nós só fomos corruptos uma vez na vida e pronto, pedir perdão para Deus, depois nunca mais. Nunca mais. Eu só pequei uma vez, depois nunca mais. É assim que é a sua realidade? Não é. Não é. Qual que era o problema do povo de Israel aqui? Era necessariamente o fato deles estarem pecando? Não. Era o fato deles estarem se entregando a esse pecado ao ponto de abandonar a Deus. Eles estavam pecando de tal forma que eles não tinham mais padrão, alicerce, medida para dizer o que é certo ou o que é errado. Eles tinham se entregado a tal ponto do pecado que não tinha mais arrependimento no coração deles. E é por isso que Abacuque clama a Deus dizendo: olha Deus, essa maldade, esse povo mau, isso aqui eu não estou aguentando. E Deus diz: olha, eu vou trazer maldade de verdade, eu vou fazer isso aqui acontecer. Vocês vão ver, eu estou suscitando um povo lá que eles vão vir, eles vão destruir. Esse povo é mau, esse povo é perverso, esse povo é violento, e eles estão prontos para isso. Eles estão prontos para isso. Eles estão prontos para isso. Quantas vezes nós pecamos, voltamos a pecar, praticamos a maldade e não nos arrependemos? Isso não incomoda o nosso coração. Isso não faz diferença nenhuma. Lembra lá em Mateus 7, quando Jesus diz assim: olha,
Não julgueis para não ser julgado. Antes, olhai a trave do olho. Você tem aí tem uma trave no olho e está querendo tirar o cisco do olho do seu irmão. E é assim que a gente faz. Não era o caso aqui da pessoa de Abacuque. Abacuque estava sendo honesto, sincero e verdadeiro com Deus. Mas o povo de Deus estava sendo desonesto com Deus. O povo de Deus havia abandonado os preceitos de Deus. O povo de Deus havia esquecido quem era o pai deles. Quem era o pai deles? Você que é filho de Deus tem um pai. Você tem um pai. Esse pai não está inerte à sua história. Ele não está vendo. Ele não está deixando você andar assim. Ele está junto contigo. Ele está junto com você. Ele está junto com você. E se você pecar e continuar pecando e continuar fazendo mal, sem se arrepender, sem perceber a maldade que tem praticado, Deus vai te chamar na regulagem. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Vamos dar um glória a Deus? Se você pecar, voltar a pecar, não se arrepender dos seus pecados, sendo filho de Deus, Deus vai te chamar na regulagem. Ele vai puxar a tua orelha. Amém? Amém. Amém. E às vezes a resposta de Deus pode te surpreender. Pode te surpreender. Pode te surpreender. Ela pode te surpreender. Tem algumas coisas nesse texto aqui que a gente precisa pensar. Que a gente precisa pensar. Olha só. A primeira delas é que Deus ouve o nosso clamor. Deus ouviu o clamor de Abacuque, sim ou não? Ouviu. Deus não está inerte em relação à maldade. Pelo contrário, Ele está até no controle dela. Ele pode estar. Quem são os agentes do mal? Quem são os agentes do mal, meu irmão? Falou em Satanás aqui alguma hora nesse texto aqui? Falou diabo, capeta, chifrudo, veio e tal, pegou todo mundo, foi isso que falou aqui? Quem são os agentes do mal? São os homens. Os homens estão praticando a iniquidade, a maldade. Os homens têm virado as costas para Deus. Abacuque está reclamando dos homens, não é de Satanás não. O agente do mal somos nós. Somos nós. Nós somos esse agente do mal. Satanás está ali, querendo que a gente seja mais mal do que a gente já é. Tentando a gente, como ele fez com Eva. Eu usei esse exemplo hoje pela manhã aqui. Satanás foi lá comer um pedaço da fruta e deu para Eva. Ó, tá tão gostosa, come aí. Foi assim que ele fez? Ele foi, ó, Eva, essa fruta, ó, tanto que ela é gostosa. Olha só, vai dando água na boca, ó, Eva. Você vai morrer nada. Não é morrer. É um negócio assim mais ou menos. Você vai ser mais poderosa. E Eva foi olhando aquele negócio, rapaz, essa fruta é gostosa mesmo. Olha o tanto que ela é suculenta. Olha só. Quem foi o agente da desobediência? Foi Satanás? Foi quem? Foi Eva. Aí depois ela deu para Adão. Adão nem precisou questionar nada, né? Adão, come aí. Puf, comeu. Não teve nem argumento, nem falou que era gostosa, nem nada disso. Adão foi lá e obedeceu. Nós somos esse agente da maldade, meu irmão. Nós. E quando nós somos filhos de Deus, Ele vai disciplinar a gente. Ele vai disciplinar a gente. Deixa eu te contar um negócio. A disciplina de Deus é muito pior do que você imagina. Muito pior do que você imagina. Muito pior. Quando a gente vira as costas para Deus, não se arrepende dos nossos pecados, sendo nós filhos de Deus, Ele vai vir com tudo. Meu irmão, você imagina o seguinte, pensa na pessoa forte te dando uma cacetada. Pá! Aliás, vocês já viram aquela brincadeira do pau, que o pessoal põe um pau na boca? Tem uns vídeos passando aí na internet. Pega o menininho, põe um pau na boca, tem que bater na nuca do outro assim, aí o outro fica assim. Aí vem um, dá. Aí na hora que o outro vai dar, ele finge, vem um outro de trás e pá, na
a cabeça do cara. E o cara, meu Deus do céu, isso aqui tá doendo demais, o que é isso? E o cara vai se esforçando para dar uma cacetada mais forte. E aí o menininho franzininho finge que dá, vem o outro e pá! E o cara, meu Deus, o que é isso? Nenhuma cacetada de um homem mais forte, nenhuma maldade que uma pessoa pode fazer contra você é algo perto da ira de Deus manifesta na nossa vida. Perto. Deus é justiça, meu irmão. Deus é justiça. Ele manda a gente disciplinar os filhos, não é assim que diz lá em Provérbios, Salmos? Não manda? O bom pai não é aquele que pega a vara e dá mesmo. É o que está aqui na Bíblia. Eu sei que tem uma corrente diferente aí no mundo, mas na Bíblia está assim. Você acha que Deus ia agir de maneira diferente conosco? De maneira nenhuma. Nós somos filhos dele, ele vai nos chamar na regulagem. Ele vai nos chamar na regulagem. Ele vai mostrar se está errado. E às vezes ele pode surpreender. Às vezes ele pode surpreender. Outra coisa que a gente precisa entender: Deus está no controle de todas as coisas. Ele não só não está inerte, ou seja, ele não só está surdo ou mudo, mas ele de fato está no controle, ele está controlando tudo, todas as coisas. Tudo está debaixo do governo de Deus. Se você se perguntasse naquela época, uma grande nação que estava se levantando lá no meio dos assírios, que depois ia ser a Babilônia, que ia ser um dos impérios mais perversos e maiores que já existiu, e que esse império iria conquistar Israel, chegar até no Egito, falava assim: nossa, que nação próspera, que coisa maravilhosa, olha que coisa fantástica, esse povo é forte mesmo. Mas Deus disse aqui que Ele está suscitando, Ele é quem estava trazendo, Ele é quem estava levantando essa nação, Ele é quem estava abençoando essa nação para que ela fosse próspera, forte e violenta para disciplinar os seus filhos. O que nos leva a uma segunda compreensão: Deus pode instrumentalizar o mal. Ou seja, Ele pode usar o mal como instrumento dele para bom propósito dele. Para o bom propósito dele. Ele pode. Quer ver um exemplo disso? Jó. Você acha que Deus estava lá no céu, tranquilo, de bobeira e tal, de repente chegou Satanás lá. E aí, Deus, beleza? Deus já estava ali no controle, meu irmão. Ele estava sabendo que Satanás ia chegar, estava sabendo qual que é a pergunta que ia fazer, ele já sabia qual que é a resposta que ia dar, porque ele queria atingir um propósito na vida de Jó, que era trazer a verdadeira compreensão do evangelho dele, a verdadeira relação. Jó não conhecia a Deus, diz o verso capítulo 42, eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou por tudo aquilo para que tivesse uma relação verdadeira e sincera com Deus, e Deus usou Satanás como instrumento dele neste processo, porque Deus está no controle de tudo e Ele pode usar o mal, ou Ele pode instrumentalizar o mal para o bom propósito dele, Então, em vez de você ficar com medo de Satanás, porque hoje em dia se fala mais de Satanás do que de Deus, fica com medo de Deus. Tema a Deus. Você sabe o que é temer a Deus, meu irmão? É você dizer assim: olha, eu costumo fazer isso que é errado, é corrupto, é injusto. Eu me considero um filho de Deus, mas isso vai contra os preceitos de Deus para a minha vida, o que Deus espera de mim. Então eu vou parar. Eu vou parar, não é porque minha esposa falou que é para parar. Eu vou parar, não é porque eu estou tendo filho agora e quero dar exemplo para ele. Eu vou parar, não é porque alguém descobriu que é muito amigo meu e está no meu ouvido por causa disso. Eu vou parar porque eu temo a Deus. Em primeiro lugar, eu temo a Deus, e isso é razão suficiente para eu deixar de ser corrupto, para eu deixar de ser injusto, porque eu temo a Deus. O temor de Deus faz com que eu fuja do pecado, que eu fuja o máximo que eu puder.
E ainda assim, quando eu pecar, porque eu sou fraco e sou pecador e careço da graça de Deus, eu vou me arrepender amargamente. E é por isso que a Bíblia chama Davi, ou Deus chama Davi, de um homem segundo o coração de Deus. Porque ainda que ele pecasse e voltava a pecar, Davi se arrependia amargamente, sinceramente, verdadeiramente. Ele se prostrava diante de Deus, punha um saco na cabeça, punha a cara na terra e falava: Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Deus ia lá e punia. Davi levantou, falou: é punição de Deus, está tudo certo, vou tomar um banho e comer. Não há mais o que questionar. Deus fez o que tinha que fazer. Acabou. Davi foi punido por Deus por ser filho dele, por ter praticado a corrupção, a iniquidade e a maldade. Nós, como filhos deles, também somos. Deus jamais abandonou seus filhos. Jamais, meu irmão. E Ele jamais vai te abandonar. Deus jamais abandonou seus filhos e jamais vai te abandonar. Jamais. Jamais. Jamais vai te abandonar. Ele está junto com você, Ele está ouvindo o seu clamor, Ele está vendo o que você está passando, Ele está ouvindo lá o seu coração. Ainda que você não fale, Ele sabe o que está passando no seu coração. Ele está lá, e sempre que você se desviar um pouquinho do caminho dele, Ele vai lá e vai dar uma cacetada em você, assim, pá, e vai te trazer para cá. Ele vai fazer, porque Ele é Pai, porque Ele te ama, e como um bom pai, Ele quer te colocar nos caminhos certos, nos caminhos deles. Ou você, como pai, seu filho diz assim: pai, comecei a usar droga. Oh, que beleza, meu filho, você está comprando baratinho pelo menos? É assim que você faz, como pai? Não, você quer disciplinar, corrigir, mostrar o caminho certo, e é isso que Deus faz conosco também. Ele nos mostra o caminho certo, o caminho da retidão, ainda que esse caminho ou a maneira disso ser passado possa nos parecer estranho. Possa nos parecer estranho. Para encerrar, vou contar um exemplo que aconteceu lá em casa. Eu fui assaltado quarta-feira passada. Vim aqui para a igreja, voltei e a casa estava arrombada. Aí falei com a Ju, liguei, eu estava com ela no telefone quando eu cheguei em casa, e aí eu vi a cachorrinha do lado de fora, que ela fica do lado de dentro, a gente tem uma shih tzuzinha. E eu falei: uai, Nina, você está atravessando parede agora? Aí entrei, destranquei a porta, falei: está trancada, a da sala, né? Aí entrei na sala, já estava tudo remexido, aí eu já comecei a me bater todo, fui na cozinha, vi a porta aberta, saí correndo para trás, falei: preciso de um homem. Aí fui lá na casa do Jonatas. Aí chamei o Jonatas veio daquele esquema. Pastorzão, deixa comigo aí. Vamos lá. Pá. Aí o Jonatas foi. Entrou lá, sossegado, tal, beleza, não tinha nada, tudo certo. Estava tudo revirado, tudo mexido, aquela coisa toda. Aí falei com a Ju, falei: meu bem, ela ligou, né, de 3 em 3 minutos, sei lá. Aí falou assim: e aí? Meu bem, assim, eu senti falta do desodorante, do relógio, e acho que é isso. Agora seu não tem nada, levou tudo. Ela: como assim? Eu falei: tem uma caixinha sua de bijuteria aqui, tá vazia, tem nada. Onde é que fica suas necessaires com os cosméticos, esses trem? No guarda-roupa. Eu abri, ó, tá vazio, tem nada. Tem só um necessaire com chuquinha, chaveiro, esses trem. Ai, a joia que minha avó me deu. A avó dela deu uma joia para ela quando ela fez 15 anos e ela nunca tinha usado. A joia que minha avó me deu, a única joia que ela tem. Aonde que estava? Na segunda gaveta da cômoda. Falei: a segunda gaveta está vazia, não tem nada. Aí aquele desespero, tal, aquela coisa. Aí pedi para o jacaré dormir lá comigo. Sou muito macho assim, aí pedi para o jacaré ir lá dormir comigo. Aí beleza. Sexta-feira a Ju chega. Aí a máquina fotográfica, onde está? Falei: levar também, levou tudo, tem nada aqui, roubou tudo, acabou com tudo. As coisas pequenas, as grandes ficou tudo. Aí eu estava achando ruim mais, tinha televisão, estava os treinar tudo, estava tudo lá. Falei: então tá bom. Pegou só coisa pequena. Aí a Ju, a gente foi no negócio da Nara, tal, voltou. Aí a Ju foi abrindo as gavetas, né? Falei: vai com calma, porque... Aí abriu, aí começou a chorar, né, tal, aquela coisa.
Aí ela abre o guarda-roupa. Ué, meu bem, a necessaire está aqui, ó. Foi aonde? Lá no fundo aqui, ó. Foi bom, hein? Que legal, que joia, beleza. Você viu as coisas direito? Ela falou, tá tudo mexido aí, eu só pus de volta e pronto. Aí ela foi na cômoda, segunda gaveta do outro quarto. Abriu, estava lá a joia. Aí ela começou a brigar comigo. Aí. Você não viu, foi nada, não sei o quê, blá. Olha que coisa maravilhosa. Aí hoje, já pôs a cerca elétrica, pôs o motor lá, esse trem, essa coisa toda. A princípio parecia ser algo terrível, tenebroso. Gente, eu sou muito medroso, muito. Você não está entendendo, eu sou muito, de verdade, eu sou muito medroso. Os primeiros meses eu dormia era 2h30 da manhã, o sono vinha assim com força para desmaiar, porque qualquer barulho eu achei que alguém tinha pulado. E aí acontece uma coisa aparentemente má, ruim. No fim das contas, o cara não roubou a máquina de fotografia, nada, estava lá. Os cosméticos estavam lá, a joia estava lá, os brincos foi tudo mesmo, mas as facas também foi tudo, tinha umas facas lá grandes assim, levou tudo cega também, então. Mas aí, por conta disso, pôs a cerca, pôs o motor. Aí eu estava saindo hoje de casa, olha que beleza, eu não vou descer do carro para abrir o portão, bom demais, ó, tá. Uma coisa que aparentemente era muito ruim se tornou uma coisa boa. Eu achei o máximo ter sido assaltado agora. Porque foi ótimo. Porque isso fez com que algumas providências fossem tomadas. E agora eu não preciso ficar até 2h da manhã acordado, eu posso dormir mais cedo. Meu irmão, Deus está com você. Ele está cuidando de você. Nas situações boas, Ele está com você. Ele está cuidando de você. Quando você escorregar e fugir do caminho dele, Ele vai estar lá com você também, metendo a varada em você. Porque Ele é seu Pai. Ele te ama. Ele quer cuidar de você. Ele quer que você esteja nos caminhos dele. Então, quando Deus te disciplinar, dá um glória a Deus. Quando você perceber assim, ei rapaz, eu tomei uma talagada de Deus aqui, ó. Foi na nuca, foi na costela. Mas se Ele não faz isso também, eu não estava vindo à igreja hoje. Não estava certinho, não tinha largado não sei o quê, não tinha parado com aquilo. É assim, Deus vai conduzindo a nossa vida. Vai conduzindo a nossa vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor está no controle da nossa história de vida. Obrigado porque o Senhor demonstra o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, e o Senhor também nos disciplina quando necessário, Pai. Obrigado pelo teu amor que realmente envolve conosco, ó Deus. Obrigado porque o Senhor não está inerte, o Senhor não está apenas vendo, mas o Senhor está participando, caminhando conosco, levando o nosso fardo junto conosco, nos fazendo leve quando necessário e pesado quando necessário, ó Deus. Obrigado pelo teu amor que nos chama atenção, que nos envolve, ó Pai. Obrigado porque o Senhor ouve o nosso clamor e o Senhor é um Pai presente em nossas vidas, ó Pai. Nos faça perceber isso, Senhor. Nos faça ter temor do Senhor. Que isso seja real nos nossos corações. Que a gente fuja do pecado, da corrupção, da injustiça, da iniquidade. Não porque fulano diz que é certo ou porque Beltrano diz que é errado, mas porque nós tememos a Ti. E porque tememos a Ti, queremos viver conforme os Teus preceitos, conforme a Tua vontade, conforme a Tua lei, conforme o Teu agrado. Que a nossa vida glorifique e testifique o Teu nome, Pai. Nos faça teus filhos, ainda que seja na marra, Senhor. É assim que nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.